ao Senhor, Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse trecho, o apóstolo João, ele fala do propósito da revelação divina, mas também fala da realidade da existência do nosso intercessor. O tratamento que João dá aos irmãos revela a intimidade que ele tinha com os amados, quando ele diz: meus filhinhos. E suas palavras revelam sua preocupação, e por isso ele escreve com propósito, para que vocês não pequem. Ao mesmo tempo, ele os encoraja, os motiva a buscar o perdão. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. A palavra filhinhos é a palavra grega teknion, que significa criancinha. Era um termo que expressava uma forma gentil pela qual mestres se dirigiam a seus discípulos. Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, também usou essa mesma palavra para se referir a seus discípulos em João 13:33, quando disse: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e usa essa palavra carinhosa, gentil, íntima com os seus, para deixar a eles uma mensagem de esperança, pois, apesar de não poderem ir naquela hora, poderiam estar com ele no futuro. Essa palavra revela o tipo de intimidade que o Mestre Jesus desejava e deseja com seus discípulos. Das 9 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 7 estão na primeira carta de João. João, conhecido como o apóstolo do amor, explora palavras de gentileza, palavras que expressam cuidado para com os seus irmãos. João também expressa seu propósito ao escrever, para que vocês não pequem, porque ele sabia que o pecado nos assedia e está constantemente batendo à nossa porta. Por isso, Deus disse a Caim, lá no início: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por isso, fugir do pecado não é fraqueza, mas fortaleza. Como José, em Gênesis 39, fugiu da presença da mulher imoral. Mas se cair, lembre-se sempre da realidade
do perdão e da necessidade da confissão. É o que deve nos mover a clamar pelo perdão de Deus, confessando o nosso pecado por causa da realidade do sacrifício de Jesus, que hoje é o nosso intercessor, por ser ele justo. A palavra grega para advogado ou intercessor, a posição ocupada por Jesus é parácletos, que traz a ideia parácletos, a ideia de alguém que foi chamado, convocado para estar ao lado, convocado para ajudar quem está necessitado de ajuda. Essa mesma palavra foi usada por Jesus em João 14,6, que diz: mas o Consolador, Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai ajudar vocês. Consolador, a mesma palavra que João usou para intercessor. A palavra Paráclitos, alguém que está constantemente ao lado, não para julgar, mas para ajudar. E a nossa parte nesse processo é confessar o nosso pecado. A nossa compreensão do perdão que recebemos seria motivo suficiente para vivermos em completa harmonia com Deus e uns com os outros, porque estávamos todos sob a mesma condição. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados. Mas Jesus, ao morrer na cruz, nos aproximou do Pai. Isso também seria motivo suficiente para não julgarmos uns aos outros. Porque quem poderia nos julgar e condenar decidiu nos perdoar. Temos ao nosso lado um ajudador, um intercessor, um conselheiro, um consolador. Se temos Jesus ao lado como nosso intercessor, não temos razão para dialogar, flertar com o pecado. É uma tolice quando fazemos isso, pois estamos dialogando com algo que nos destrói. Então, não construa barreira na sua relação com Jesus, flertando com o pecado. Construa ponte, confessando e revelando sua dependência dele. Meus filhinhos, que possamos ser como Jesus, intercessores junto ao Pai, uns dos outros, ajudadores, conselheiros, mas jamais juízes. Que possamos tornar Jesus real nesse mundo, por meio das nossas atitudes e das nossas virtudes. Falo essas coisas como João, para que não venhamos a pecar, mas se pecarmos, que possamos lembrar que temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que Deus te abençoe e te guarde.
Deus, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu libertador, és o meu Salvador. Quando clamei em oração, me estendeste a tua mão, és o meu Salvador. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor.